Para compor a mesa diretora, anunciamos os excelentíssimos senhores Juiz Federal da Seção Judiciária do Pará, Ilan Presser. Delegado da Polícia Federal, Márcio Anselmo. Para mim é uma honra, uma alegria, uma satisfação dar início aqui ao nosso painel sobre o sistema brasileiro anti-lavagem de dinheiro. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos coordenadores pela oportunidade de fazer parte de um evento tão distinto, a Clara, o Bruno Bodar, o Pedro e a Luana, que invariavelmente, onde colocam a mão, fazem algo de sucesso, algo muito bem feito. E também quero agradecê-los pela pluralidade de visões, né, que são trazidas nesse evento. Nós tivemos advogados, juízes, membros do Ministério Público, da CGU, da AGU, e agora nada mais adequado que ter a oportunidade de também ter a visão da polícia sobre o combate à corrupção e, no caso aqui particular, o nosso sistema brasileiro anti-lavagem de dinheiro. Então, parabéns aos organizadores pela pluralidade de visões, até porque o direito é polissêmico, a própria vida, o direito, assim como a vida, tem vários ângulos, vários pontos de vista. Já dizia o poeta espanhol Ramón de Campoamor, que, no caso, não há verdade e não há mentira. Tudo tem a cor da lente pela qual se mira, ou o viés cognitivo pelo qual se mira, como o Eric coloca na palestra dele. Ou Drummond, cada um tem seu óculos, cada um tem a sua miopia. Então, Márcio, ele vai ter oportunidade de trazer algumas partituras aqui para a nossa orquestra, e essas partituras com essa visão, com essa ótica, com essa miopia, não diria miopia, mas com esse ponto de vista da polícia. E o Márcio, conhecido de todos nós, é uma figura central, considerada aí a alma da Operação Lava Jato, iniciou a investigação lá em 2013 e se tornou muito conhecido nacionalmente por isso. E eu vou aqui fazer a leitura do currículo do Dr. Márcio Adriano Anselmo, que é doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito Internacional Econômico pela Católica de Brasília, especialista em Ciência Policial e Investigação Criminal pela Coordenação de Altos Estudos de Segurança Pública, graduado em Direito, especialista em Direito do Estado em Tributário pela UEL, Universidade de Londrina, delegado da Polícia Federal, que ocupa atualmente o cargo, recentemente até coordenador-geral de repressão à corrupção e lavagem de dinheiro, líder do grupo de pesquisa O Crime Organizado e Atividade Financeira Ilícita Transnacional na Escola Superior de Polícia, onde também integra o corpo docente responsável pela disciplina de Direito Processual de Polícia Judiciário. Tem experiência na área do direito, com ênfase em direito penal, processo penal e internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: segurança internacional, cooperação jurídica internacional, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. É uma honra tê-lo aqui, Dr. Márcio, no evento. Agradeço a disponibilidade de seu tempo e, sem mais delongas, passo a palavra ao senhor e vou voltar lá para não atrapalhar aqui os slides. Vossa Excelência tem a palavra. Bom, obrigado. Eu vou pedir licença para ficar de pé. Em primeiro lugar, queria agradecer a SMAF pelo convite. Para mim, eu fiquei muito feliz quando soube do tema. O tema da lavagem de dinheiro é algo que sempre me interessou bastante, desde a época de período pós-graduação ali, quando eu comecei a ir para a área do direito penal, como no início ali na Polícia Federal. A ideia foi, por coincidência, eu acabei caindo de paraquedas no caso Banestado, e a partir dali a lavagem de dinheiro acabou sendo um tema de interesse meu, e fiquei muito feliz do tema da lavagem de dinheiro ter sido inserido nesse evento, e é bem curioso porque ele tem bastante relação com o tema anterior, com o tema da economia do crime, porque acaba sendo, na verdade, uma visão por uma outra ótica, que é como você pode conseguir, a partir de sinais de alerta que o próprio sistema te proporciona, conseguir mapear e, com isso, reduzir ali aquela possibilidade de impunidade em relação ao crime. E isso
acaba sendo mais interessante ainda quando se trata de corrupção, e aí vem a lógica, até colocando em relação à corrupção e lavagem, é um tema bastante importante, já tem uma série de estudos em relação do porquê você estudar lavagem de dinheiro quando você está tratando de corrupção. A corrupção, como acho que isso é unânime, é muito difícil de ser investigada, é muito difícil de ser punida, e aí quando você passa para a lavagem de dinheiro, o cenário já é um pouco mais, eu não diria fácil, mas até um pouco mais simples. Não que a lavagem de dinheiro seja um crime também fácil de investigar, mas por uma lógica que depois a gente vai chegar. Só uma introdução aqui sobre corrupção, vou colocar alguns dados, até não por acaso, essa relação entre corrupção e lavagem de dinheiro, na polícia se optou, no âmbito da Polícia Federal, de tratar esses dois temas numa mesma área, que é a área em que eu estou hoje, que é uma área responsável por lidar tanto com os casos de corrupção quanto de lavagem. Então, só um histórico aqui, depois se alguém tiver, eu vou citar alguns estudos, se alguém tiver interesse, depois só pedir por e-mail, mando os papers, etc. Mas aqui tem um estudo um pouco antigo, da GV, que fala que o Brasil perde, isso até a gente está falando de antes da Lava Jato, se isso for atualizado, talvez os números sejam um pouco maiores, mas que a gente perderia em torno de 5% do PIB em razão da corrupção pública e deixaria de crescer em torno de 2% ao ano em razão da corrupção. Se a gente considerar 2017, nosso PIB foi de 6,6 trilhões. Aí, isso significa os 2% ali, mais ou menos 132 bi, e os 5%, 330 bi. Ou seja, uma quantia bem considerável ali que a gente acaba perdendo ao ano. Isso aqui a gente está tratando de estudos até bem mais antigos. Hoje eu acredito que esses percentuais sejam até maiores depois do que a gente viu nos últimos anos, mas são valores extremamente expressivos. Um outro estudo aqui da Fiesp, também bem antigo, 2010, ele calcula o custo médio da corrupção. Isso em 2008, a gente está tratando de 10 anos atrás, muito antes de Lava Jato e uma série de outros casos, entre 41 a 69 bilhões, ou seja, novamente os valores até são próximos ao estudo da GV, a gente tem ideia de quanto isso impacta. E se nós formos considerar ali os 41 bilhões em investimentos, isso significaria mais ou menos atendimento a 16,4 milhões de alunos ou 327 mil leitos hospitalares. Isso só para considerar o que a gente perde por ano em corrupção. E o resultado disso, a gente tem um mar de dinheiro circulando, principalmente no sistema financeiro, e que ele está muitas vezes na nossa frente e às vezes a gente se depara com ele, não consegue enxergar, não consegue entender aqueles sinais que a gente acaba recebendo, mas a gente tem um mar de dinheiro circulando ali por todo, seja diretamente no sistema bancário ou fora, como a gente viu em alguns casos, por exemplo, situações em movimentação em espécie, em torno de 5 a 10 milhões por dia, objeto de caixa 2, etc. A gente vê, às vezes, para sacar R$2.000 no banco, você tem que quase ter entrar em 4, 5 filas, assinar uns 20 formulários, enquanto isso você vê, por outro lado, situações aí comprovadas de remessas de valores ali transportados em espécie de 5 milhões ali para um destinatário só e assim por diante. Então, a gente tem um grande mar de recursos aí circulando e que aí vem a questão da lavagem de dinheiro e da vantagem de a gente conseguir mapear ou tentar ir atrás desses fluxos. Aqui eu coloquei 2 exemplos relativamente recentes. É óbvio que o sistema anti-lavagem de dinheiro deveria funcionar, mas aí a gente se depara com uma notícia dessa, que a empresa comprou um banco para distribuir propina, ou seja, muitos até já poderiam ter ficado chocados quando se descobriu que a empresa tinha um setor dentro dela especializado em pagamento
de propina, um setor mesmo no organograma, com ramal, com lista ali de funcionários e assim por diante, e aí você chega numa notícia dessa, que é melhor para escapar dos controles do que você ter o seu próprio banco. E aí, algum tempo depois, a gente se depara com uma outra notícia aqui, essa aqui do Rio, câmbio desligo, movimentação ali de quase 1,7 bi, isso de dólares. Ou seja, é curioso quanto, às vezes, você vai abrir uma conta no banco, você vai, às vezes, fazer um financiamento imobiliário, ou qualquer coisa do gênero, você tem um calvário de protocolos ali para seguir, você começa a pensar como que é possível uma situação dessa. Mas aí vem a grande vantagem e a regra de ouro da lavagem de dinheiro, que é o follow the money, ou seja, seguir o caminho do dinheiro. E o dinheiro deixa rastros. Por isso que muitas vezes você não consegue acompanhar uma tratativa ali de um acordo, um caso de corrupção, mas você consegue rastrear esse dinheiro. Ou seja, às vezes você tem a entrada e a saída, e isso acaba se tornando até uma prova bastante robusta do crime antecedente de corrupção. Ou seja, se o sujeito tem um patrimônio X, como que ele consegue justificar, às vezes, um aumento patrimonial de 5x? Então, é óbvio, o dinheiro deixa rastros e isso acaba sendo um facilitador para as investigações que você consegue, dentro do possível, seguir esse rastro, salvo em circunstâncias muito específicas, esquemas muito mais elaborados em que se tenta, é óbvio que aí o grande objetivo ali do criminoso vai ser evitar esses rastros para que o sistema não consiga identificar. Aí então eu coloquei um quadro aqui, eu sempre usava um quadro do caso Maluf, mas ele é bastante ultrapassado já quando você vê esse aqui, com os devidos créditos para o pessoal da Força Tarefa do Paraná. A gente pensa que, se você... Às vezes é só o sujeito mandando dinheiro daqui para a Suíça, mas aqui era um caminho aqui, basicamente, da saída de determinada empreiteira até chegar a 3 agentes públicos. Ou seja, você vê a quantidade de jurisdições e offshores por onde esse dinheiro circulou, mas, reiterando, dinheiro deixa rastros. Então, pode ser mais difícil, pode levar um tempo maior, mas você consegue, com um pouco de esforço, cooperação internacional e uma boa investigação, alcançar ou seguir esse rastro aí e chegar num resultado relativamente satisfatório. Eu acredito que quando os mentores desse esquema idealizaram toda essa cadeia de operações aqui, eles imaginavam que isso nunca poderia ser alcançado. Mas, a partir do momento que você tem alguns elos dessa cadeia se rompem, um país passa, uma jurisdição que costumeiramente não coopera, passa a cooperar e assim por diante, esses planos acabam sendo frustrados e você consegue, muitas vezes, mapear essa estrutura. Deixa eu só mudar aqui, porque ele resolveu parar. E aí a gente entra diretamente no tema, que é como você consegue se estruturar para combater a lavagem de dinheiro. Num histórico bem resumido ali, a gente tem um longo caminho até que se chegasse à Lei 9.613, mas a gente pode colocar talvez a iniciativa mais concreta, ou pelo menos a mais importante, isso aí por volta já de 88, no âmbito das Nações Unidas, quando, naquele período pós-guerra às drogas, os países preocupados, principalmente ali os que sofriam mais como destinatários ali de tráfico, acabaram levando o tema para a ONU e os países acabaram acordando em instituir uma obrigação para que se punisse ou que a lavagem de dinheiro passasse a ser crime aqui, especificamente com relação a drogas. A Convenção de Viena é relativa ao tráfico de drogas. Então, isso foi 88. Aqui, talvez, a gente tem algumas outras iniciativas em paralelo, como, por exemplo,
na Basileia, tem a Convenção de Estrasburgo e assim por diante, mas a Convenção de Viena talvez seja mais importante, quando, pela primeira vez, num instrumento multilateral, com a força que tem a ONU, os países se comprometeram a reprimir ou a criminalizar a lavagem de dinheiro nas suas jurisdições. Aí, depois disso, a gente teve, em 99, a Convenção para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo, Convenção de Palermo, 2000, crime organizado, Mérida, corrupção, em 2003, ou seja, um ambiente bastante favorável aqui. Todas elas repetem, ou pelo menos redações muito próximas, a essa obrigação dos países de criminalizar a lavagem de dinheiro. Paralelamente a isso, a gente tem o Grupo de Ação Financeira, o GAFI, que foi criado ali um pouco depois da Convenção de Viena. O GAFI talvez seja um dos organismos mais interessantes para se estudar. Para quem não conhece, vale muito a pena pela estrutura dele. Ele é basicamente formado por técnicos, é diferente daquela lógica de discussões políticas. É óbvio que não tem como se descartar o ambiente político das discussões do GAFI, tanto que, por exemplo, nesse ano, na verdade, a partir de outubro, a presidência é anual, e no final do ano passado os Estados Unidos assumiram a presidência do GAFI. Então, como o terrorismo é um tema muito caro ao país, é óbvio que esse ano o GAFI vai acabar tendo um enfoque muito forte no terrorismo. Mas o GAFI surgiu lá em 89, quando o G7 acabou solicitando para que se criasse essa estrutura para estudar, ou para pelo menos se diagnosticar a utilização do sistema financeiro para a movimentação ou para essa manutenção ali de produto do crime. Isso aí, ele foi criado com a natureza de força-tarefa, eram, salvo engano, 7 ou 8 países só. Dessa ideia de mandato temporário e assim por diante, isso foi se prorrogando até que a gente tem o GAFI aí, firme e forte até hoje, com 36 membros e uma série de projeções regionais. Tanto que o GAFI passou a ser o organismo mais importante para ditar essas políticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Em 1990, ele editou essas 40 recomendações, que na verdade, elas tiveram algumas revisões ao longo dos anos. A mais importante revisão foi logo depois do 11 de setembro, quando eles criaram as recomendações em relação ao terrorismo, mas essas recomendações são revistas com uma certa periodicidade. Tanto que agora, fevereiro, tem a próxima reunião, e o tema do momento agora, isso já de algumas reuniões atrás, é os criptoativos, criptomoedas ou qualquer coisa do gênero, que isso coloca por terra qualquer medida que você tenha de prevenção à lavagem de dinheiro, porque você foge do sistema financeiro normal ou natural que a gente está acostumado a viver. Basicamente, o GAFI foi constituído com esse mandato de prevenção à lavagem de dinheiro, só que ao longo dos anos ele passou a assumir, lá em pós 11 de setembro, com toda aquela questão do terrorismo, ele incorporou, junto às recomendações, a prevenção ao terrorismo, porque muitas vezes se buscava mapear em razão do fluxo financeiro, e depois, agora, na última revisão, também a questão da não proliferação, ou seja, da questão de armas de destruição em massa e etc. Então, o GAFI passou a ter um papel bastante importante, ou seja, quando você vai abrir uma conta no banco e o gerente te pede para preencher um formulário lá onde você tem que declarar se você é uma pessoa politicamente exposta ou não, isso aí não é porque é uma política do banco ou até um normativo do Banco Central. Na verdade, o fundamento disso aí está nas 40 recomendações do GAFI, que ela exige que os países adotem, por exemplo, posturas de acompanhamento mais próximo em relação a pessoas politicamente expostas e assim por diante. Ou seja, por que uma movimentação acima de X, Y ou Z, ela deve ser declarada? Por que deve se restringir movimentação em espécie? E assim por diante. Então, o GAFI passou a adotar essas recomendações, que elas são revistas quase que
em toda reunião, você tem uma revisão, pelo menos parcial. Na última revisão, foram aprovados 2 pequenas mudanças em relação a moedas virtuais e assim por diante. E um outro ponto bastante importante, que é a avaliação que o organismo faz em relação aos países quanto ao cumprimento dessas recomendações. E aí o país se obriga a efetivamente cumpri-las. Tanto que o país hoje, para quem acompanha, a gente está na berlinda porque a gente até hoje não aprovou aquele PL da execução das resoluções da ONU em relação ao congelamento de bens das organizações terroristas. Então, o Brasil tem se explicado rotineiramente a cada reunião do GAFI por que ele não aprovou até hoje essa resolução. E isso acaba, o impacto de uma eventual suspensão ou alguma medida mais drástica, a colocação numa lista de países não cooperantes ali em relação à lavagem de dinheiro, é muito séria para a imagem do país, principalmente na perspectiva de investimentos estrangeiros. Então, o país acaba sendo meio que... É curioso porque não existe um tratado obrigando os países aqui a adotar as 40 recomendações, é o que a gente chama de soft law, mas os países acabam cumprindo e isso tem um impacto muito grande. E um outro fator bastante relevante, como ele não tem a natureza, as recomendações não têm a natureza de tratado, elas são muito rápidas para serem revistas ou incorporadas, alteradas e assim por diante. Então, como eu falei, moedas virtuais, que é um tema aí, extremamente importante, praticamente o tema do momento em lavagem de dinheiro, já tem uma série de pessoas no GAFI, de basicamente áreas técnicas de Banco Central, Sistema Financeiro, Unidade de Inteligência Financeira, etc., que estão estudando, por exemplo, como você controlar esse ambiente de moedas virtuais. E a corrupção passou a ser tema de interesse do GAFI por volta aí de 2011, por um pedido do G20, embora ela não tenha entrado no mandato ali, basicamente, lavagem de dinheiro, terrorismo e não proliferação, mas aí desde 2012 ou 2011 tem alguns estudos já que o GAFI passou a publicar, alguns estudos técnicos em relação à lavagem de dinheiro, como, por exemplo, melhores práticas, um paper ali de melhores práticas para o uso das 40 recomendações para combater a corrupção, lavando o produto de corrupção e assim por diante. Então, não dá para se desconsiderar ou dizer que o GAFI não tem pensado ali na corrupção como apesar de não estar especificamente no seu mandato, mas ele tem recomendações que se aplicam para a área também de prevenção à corrupção. E aí, passando para o Brasil, nós tivemos pelo menos 3 elementos ali que foram bastante emblemáticos nesse período, que foi internalização da Convenção de Viena, em 91, 98, a 9613, a publicação da Lei de Lavagem, e já em 1999, o Brasil declara o interesse em participar do GAFI, ou seja, a partir do momento em que o país manifesta esse interesse, ele passa a se submeter àquelas 40 recomendações e assim por diante, e passa, inclusive, a ser avaliado pelo GAFI. Hoje, na América do Sul, nós só temos Brasil e Argentina como membros do GAFI. Os demais países são membros da projeção regional, que é o GAFILAT. O GAFI hoje, salvo engano, são 36 membros apenas. E aí, então, basicamente, a gente tem 9613, que passou por pelo menos ali, acho que 3 ou 4 alterações ao longo dos anos. A última foi a mais completa, com algumas perspectivas de alteração agora em breve, mas, basicamente, ela criminalizou a lavagem de dinheiro no Brasil e ela instituiu o nosso sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro com a criação do COAF, que aí o COAF agora é um dos temas do momento, mas, basicamente, a lei de lavagem de dinheiro ela é uma lei muito além de uma lei criminal ou com alguns dispositivos de processo penal, porque ela acabou estruturando todo esse ambiente administrativo que é extremamente importante para a prevenção à lavagem de dinheiro, principalmente com a criação do GAFI
e depois com essa instituição das obrigações administrativas em relação à lavagem de dinheiro. Então, com relação a essas obrigações administrativas, o principal fator foi ela ela escolher no ambiente econômico ali quais seriam esses sujeitos obrigados a comunicar operações que seriam potencialmente suspeitas de lavagem de dinheiro. E aí a gente aqui tem alguns meramente exemplificativos, por exemplo, mercado imobiliário, loterias. Quem não lembra ali, lá de trás, a gente teve um caso bastante famoso ali de um agente político que declarou numa CPI que ele tinha ganhado muito dinheiro na loteria. Isso foi bem antes da 9613, mas hoje isso certamente não aconteceria, porque o sujeito ganhou uma vez, ganhou a segunda, certamente o COAF seria comunicado e os órgãos de persecução receberiam esse relatório ali e poderiam passar a investigar essa situação. Então, hoje, aquela ideia de ganhar lá 200, 300 vezes na loteria, isso não seria mais possível, graças a essa estrutura administrativa. E a gente tem, por exemplo, bolsa de valores, mercado de arte, cartões de crédito, bens de luxo e assim por diante. Então, basicamente, ali se seleciona áreas potencialmente vulneráveis para lavagem de dinheiro e se passa a cobrar que elas comuniquem essas operações suspeitas para o COAF, que a partir de então ele, como unidade de inteligência financeira, vai analisar e aí, vendo indícios de crime, ele vai dar o tratamento necessário. Ou seja, então você tem uma série de áreas ali que são potencialmente vulneráveis e essas áreas passam a ser obrigadas a adotar algumas providências aqui no âmbito administrativo que são bastante simples. Bastante simples aqui quando a gente trata de sistema financeiro. Quando eu falo sistema financeiro, a gente está tratando de Banco Central, CVM, SUSEP, que são os maiores reguladores ali. Isso acaba não se tornando tão simples quando você vai tratar, por exemplo, de bens de luxo. Eu tenho praticamente 16, 17 anos na Polícia Federal. Eu nunca recebi, por exemplo, uma comunicação relacionada à aquisição de bens de luxo. Nunca recebi comunicação, por exemplo, do mercado de obras de arte. E assim por diante. A gente vê por aí que essas operações ocorrem. Isso acaba dependendo muito também de conscientização desses setores para que essa estrutura realmente funcione. Quanto maior for a conscientização, depois eu selecionei 2 exemplos práticos ali que mostram como isso poderia funcionar bem, mas é fundamental para o sistema funcionar que esses setores obrigados estejam engajados e cumpram essas obrigações ali, que são, em resumo, a política de conheça seu cliente, ou seja, basicamente, a identificação do cliente. Quando você vai abrir uma conta no banco, o gerente ali tem que ter um cadastro correto, seu, pela lógica. Se você vai abrir uma conta, pessoa jurídica, ele deveria visitar a sua empresa para ver se ela efetivamente existe e assim por diante. Se você é um colecionador de obra de arte ou assim por diante, você tem costume de comprar numa galeria, ela deveria ter um cadastro de cliente e aí tem uma instrução normativa, uma resolução, o caso de obra de arte é uma portaria do IFAM, discriminando quais são os dados que devem constar nesse cadastro e assim por diante. E esses sujeitos obrigados devem, então, manter um registro dessas operações. Ou seja, ele tem que saber que a pessoa X compareceu digamos que numa galeria, na data de ontem, comprou um quadro, identificação dessa operação, na mesma forma que se ela compareceu hoje, ela comprou um outro quadro e assim por diante. Ela deve ter um histórico e um registro dessas operações. E aí, quando essas operações se enquadrarem em determinadas circunstâncias, elas devem obrigatoriamente serem comunicadas para o COAF. Como se definir quais são essas operações? Essas operações basicamente são definidas pelos órgãos reguladores, ou seja, o Banco Central, por exemplo, tem uma carta circular em que ele detalha ali quais são as operações que
que o sistema financeiro deve comunicar. Ou seja, transações, por exemplo, movimentação em espécie, conjunto de movimentações pequenas que possam, que pelo conjunto ou pelo total, elas fujam do padrão ali de movimentação daquela conta, quando o cliente se recusa a fornecer dados, e tem uma série de outras circunstâncias, uma série de operações feitas em sequência, sem uma razão econômica aparente, e assim por diante. Da mesma forma, CVM, IFAM e uma série de outros reguladores ali, dentre aqueles sujeitos obrigados, aí eu coloquei alguns exemplos aqui, Banco Central vai regular sistema financeiro, CVM valores imobiliários, SUSEP seguros, Polícia Federal vai regular transporte de valores, inclusive só no final do ano passado, que foi publicada a regulamentação no âmbito da Polícia Federal para as transportadoras de valores. O IFAM vai regular, por exemplo, os comerciantes de obras de arte, e o COAF tem uma atuação residual. Ele vai, por exemplo, tratar de setores como factoring, como comerciantes de bem de alto valor ou bem de luxo, como a gente queira chamar. Ou seja, se você, o sujeito vai lá, num determinado shopping aqui, vamos considerar ali o mercado de joias ou alto luxo, se ele vai na Tiffany, compra um anel ali de, sei lá, 350 mil reais, paga em espécie, certamente essa operação se enquadra na resolução que trata na resolução do COAF sobre a matéria, e a empresa teria que comunicar. No sistema, talvez o grande grupo ali de sistema financeiro, Bacen, SUSEP, CVM, isso funcione de uma forma mais, talvez tranquila, até por um maior tempo já de vigência desses normativos e assim por diante. Nesses outros setores, é muito, de certa forma, prematuro ainda essa regulamentação, tanto que, como eu falei, raramente você vê comunicações do mercado de obras de arte. E já quanto a outros setores, você vê que as coisas relativamente fluem de uma forma bastante razoável, tanto que a grande massa de comunicação de operações são oriundas dos bancos. E aí hoje, por exemplo, atualmente eu integro o conselho do COAF, e você vê lá que, na verdade, o COAF também tem uma função ali de julgamento administrativo, quando as empresas não cumprem essas obrigações em relação a esse caráter residual de regulamentação, e você vê muitas vezes situações bastante emblemáticas, às vezes compra de uma série de bens ali com pagamento em espécie e assim por diante. Então, a gente viu recentemente casos Rio de Janeiro, o pagamento de uma grande quantidade, por exemplo, de ternos numa loja de uma marca famosa ali, pagos em espécie. Você vê obras de arte e assim por diante. A gente viu recentemente também casos de joias. Isso, teoricamente, se o sistema funcionasse, se essas estruturas realmente tivessem conscientes e fizessem as comunicações, o sistema deveria funcionar de uma forma bastante interessante. E aí, então, o COAF recebe essas comunicações, ele é a unidade de inteligência financeira, ele tem acesso a uma série de cadastros de órgãos públicos, ele tem ali, vai juntar essas informações com informações da mídia, e aí, então, quando isso entrar em alguma matriz de risco deles, isso vai despertar um alerta lá, e ele vai efetuar uma comunicação para as autoridades competentes. Ou seja, vamos considerar, digamos que a minha situação, sou servidor público, eu tenho um padrão bastante comum, de um padrão financeiro comum, eu tenho uma entrada no começo do mês, que é o período de recebimento de salário, e uma série de saídas ao longo do mês. Aí, digamos que num determinado momento, aparece lá uma movimentação, sei lá, eu tive uma movimentação, tenho um salário de X, mas eu tive uma movimentação, digamos aí, de 500 mil reais, que entrou na minha conta
numa região de fronteira. Essa informação acaba indo para o COAF. Na verdade, hoje, se nós formos... eu acredito que qualquer um de nós deve ter algum registro no COAF de alguma operação na vida, mas isso não significa necessariamente crime. Voltando a esse exemplo que eu coloquei, por exemplo, eu posso ter, digamos que eu tenha vendido um apartamento que eu tinha comprado na minha primeira lotação, que foi na fronteira, isso gerou uma movimentação ali de R$500 mil na minha conta, naquele mês, que fugiu ao meu padrão. Ou seja, aí o COAF vai receber essas informações, isso vai entrar numa matriz de risco, e aí ele vai avaliar. É óbvio que a hora que ele pegar, por exemplo, com informações de órgão público, ele vai cruzar isso talvez com uma declaração de operações imobiliárias, ele vai ver, não, o fulano de tal ali, ele teve essa movimentação, mas ele vendeu um imóvel nesse mês. Então, a operação, basicamente ali, ela pelo menos tem alguma explicação plausível. Isso pode não entrar aqui como indício de crime, não se quer ser objeto de comunicação. Muitas vezes também o COAF não tem como mapear a extensão dessa operação. Eu lembro de um caso, uma vez que eu recebi um relatório de inteligência financeira, era uma coisa quase, você lia aquilo ali, você tinha, isso foi no meio da Lava Jato, a impressão era de que, claramente ali, uma série das empresas, o principal indivíduo ali que era comunicado era um ex-funcionário da Petrobras, ele tinha recebido de uma série de empreiteiras já alvo de investigação e assim por diante, só que quando se foi aprofundar a investigação a partir do relatório, ele efetivamente tinha se aposentado, tinha se tornado consultor na área, as empresas apresentaram relatórios ali de consultoria bastante, de certa forma, completos, e você conseguiu afastar ali aquele indício de que poderia ser uma operação ali de desvio de recursos, algum caso de corrupção. Então, não necessariamente essa comunicação do COAF ela vai indicar a prática de crime. Por isso que, muitas vezes, a gente recebe relatório de inteligência financeira e é preciso ter uma análise. E aí vem uma grande questão, talvez a mais importante disso tudo, é que até hoje a gente não tem muito certo qual a natureza jurídica dessa comunicação do COAF. Embora ele chame de relatório de inteligência financeira, ele não é necessariamente um relatório de inteligência, ele pode efetivamente, claro, ser juntado, ele serve como prova e assim por diante, mas eu tenho minhas dúvidas se ele pode gerar, se ele é tecnicamente uma notícia crime, porque eu acho que você precisa aprofundar as análises dele para efetivamente considerar aquilo ali como uma notícia crime. Então, aí, a gente chega na parte da comunicação, que sendo dos relatórios de inteligência financeira, em que a lei é muito clara, estabelecendo que o COAF ele deve comunicar às autoridades competentes quando ele concluir pela existência de crimes ou de fundados indícios para a prática do crime de lavagem de dinheiro ou de qualquer outro ilícito. E aí, então, os fundamentos da comunicação do COAF para as autoridades competentes, ou seja, comunicação do COAF não é quebra de sigilo financeiro, quebra de sigilo fiscal e assim por diante, em hipótese alguma. E eu vou colocar 2 exemplos aqui de como um ambiente de prevenção à lavagem de dinheiro efetivamente funcionando pode ser muito relevante para subsidiar investigações criminais. Aqui um caso bem emblemático, esse veículo ficou famoso aqui, que foi a Land Rover do Paulo Roberto Costa. Na verdade, os slides seguintes não vai dar para ver bem, mas, em resumo, aqui a gente tem a nota da aquisição. Só um detalhe aqui, tá? A aquisição foi em 2013. 2013 ainda não tinha regulamentação da obrigatoriedade de comunicação no caso de bens de alto valor. Então, não quer dizer que o sistema não funcionou. Mas aqui quer dizer como que em situações ideais, se esse caso acontecesse hoje, efetivamente deveria ocorrer uma comunicação. Você tinha aquisição de um veículo, aqui um veículo, acho que ninguém tem dúvida de que é um veículo de valor considerável, salvo engano, 270 mil, 260, 250 mais blindagem, adquirido por uma pessoa teoricamente
politicamente exposta, só que aí você começa a ver os pagamentos. Você tem uma série de depósitos em espécie, feitos fracionados por pessoas diversas, 32, 86, 32, 25, mais outros aqui menores, 100 mil, tem outro aqui, tanto que depois algumas dessas pessoas chegaram, inclusive, a lavrar uma declaração em cartório, mandando para a empresa que vendeu o carro, dizendo que aquele crédito que ela tinha feito na conta da empresa se referia à compra do carro. Ou seja, a empresa recebeu uma série de depósitos na sua conta, tanto que 2 dos depositantes aqui, dos supostos depositantes, eles mandaram declarações com firma reconhecida em cartório de que aquele crédito, eles até chamam de termo de apropriação de crédito, de que aquele crédito era para pagamento da Land Rover. Além disso, e aí aqui, se você pegar a resolução do COAF, que foi do mesmo ano da compra, então não tem como dizer que naquela situação específica não funcionou, porque essa resolução não existia. Mas aqui a gente tem a resolução de bens de luxo ou alto valor, que ela fala que as empresas deveriam comunicar operações ali de valor igual ou superior a 30 mil ou equivalente quando sejam realizadas em espécie, ou outras situações ali designadas em ato do presidente do COAF. E depois, numa outra instrução normativa, basicamente ali, o item 3, é o 4. Aquisição de veículo automotor com pagamento efetuado por terceiros. Ou seja, claramente aquela condição que você tem vários pagamentos ali realizados por terceiros, ou seja, no mundo ideal, hoje, se essa situação se repetisse, a empresa que vendeu o carro necessariamente teria que comunicar ao COAF da operação. E aí um outro exemplo é obras de arte. Aqui tem uma aquisição de uma escultura do Krasberg, basicamente ali com o recibo do leiloeiro, que ele recebeu de fulano de tal um valor referente à compra da obra. Só que o leiloeiro tinha plena ciência de que essa obra não era de quem comprou, de quem ele, inclusive, emitiu o recibo. Porque ele pegou essa obra, uma obra bem pesada, para quem conhece o Krasberg, ele usa aqueles troncos de árvore e assim por diante. Isso teve que ter sido transportado até a casa do real comprador, que era um comprador ali relativamente contumaz da casa de leilões dele. Então aqui, se você considerar a portaria do IPHAN, ela é extremamente clara no sentido de basicamente ali ser comunicado operações realizadas por pessoa física ou jurídica, utilização para mascarar a verdadeira identidade do comprador, vendedor ou proprietário. Então, basicamente ali você tem um terceiro pagando a obra. Um outro exemplo aqui, um outro indivíduo tinha 135 obras de arte, adquiridas grande parte delas em leiloeiros ou em casas de leilão, ou mesmo em galerias específicas, declaradas ali por um valor irrisório. E aí, a hora que você chega na portaria do IPHAN, você tem, basicamente ali, eu não coloquei em branco, então não vai dar para visualizar, mas basicamente ali, quando você tem um conjunto de operações realizadas, mesmo que pequenas, ou seja, o sujeito poderia ir lá comprar hoje um quadro de 5, amanhã um quadro de 10, depois um quadro de 20, mas quando isso ultrapassasse um determinado valor, isso deveria ser comunicado ao COAF. Ou seja, esses dois exemplos, só para demonstrar que, efetivamente, essas estruturas de prevenção são extremamente importantes e que, quanto mais elas funcionam, mais a gente tem segurança de não utilização do sistema como um todo para lavagem de dinheiro. Ou seja, o caso do carro ali, bastante emblemático, certamente aquilo ali geraria hoje uma comunicação para o COAF e assim por diante. Então, é importante, basicamente, essa conscientização dos setores obrigados para que eles possam, efetivamente, ali, cumprir
com essas obrigações, efetuar as comunicações e o COAF tenha, portanto, subsídios para repassar para os órgãos de persecução ali, para que efetivamente você pode, por exemplo, no caso da Land Rover, a Land Rover, você chegaria a alguma ligação, depois eu não coloquei os outros elementos, mas basicamente na compra da Land Rover tinha inclusive uma declaração do doleiro, na época do Alberto Youssef, de que o Paulo Roberto Costa morava no mesmo endereço dele para poder licenciar a Land Rover em São Paulo. Então, você vê que tem uma série de elementos ali que, se o sistema efetivamente funcionar, você acaba tendo um conjunto de informações muito relevantes para a investigação de lavagem de dinheiro e, por consequência, para alcançar esquemas de corrupção. Então, só para terminar aqui, uma frase do Milor que acabou ficando bem famosa, que é aquela de que acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder. Então, felizmente, eu acho que as estruturas têm funcionado. Se você me perguntar hoje, COAF funciona muito bem, tanto que muitas das operações que a gente viu foram efetivamente reportadas e o COAF efetivou as comunicações e assim por diante. Então, o nosso ambiente de prevenção à lavagem de dinheiro funciona. Óbvio, pode melhorar, sempre pode, mas isso é extremamente relevante para que essa realidade possa se inverter, que o sujeito que alcance um determinado ou poder aqui, como da frase do Milor, ele não tenha a impressão de que ele vai ser inatingível e assim por diante, que ele está realmente, ou que a escolha dele ali, que ele não tem chance de ser alcançado por uma punição. Felizmente, isso tem mudado bastante ao longo dos anos aí. É isso, então, só para terminar, tem meus dados aqui, se alguém quiser depois entrar em contato, precisar de alguma informação complementar, eu fico à disposição ali para mandar. Obrigado. Agradeço ao Dr. Márcio pela sua exposição, nos brindou com a sua rica formação teórica, acadêmica e principalmente a experiência prática nesses 17 anos aí de polícia. Trouxe os efeitos deletérios da corrupção inicialmente em dados empíricos, perguntou como podemos nos estruturar para combater esse mal e, por fim, apresentou aí o marco regulatório vigente. Eu tenho, antes de abrir para as perguntas dos demais, eu tenho uma pergunta ao delegado Márcio. Vossa Excelência falou bastante aqui do presente, que temos um sistema positivo, trouxe algumas operações, câmbio desligo, lava-jato, que mudaram a forma como no Brasil é feita a persecução penal colarinho branco, né? A minha pergunta seria assim, uma espécie de, vamos dizer assim, 10-year challenge do combate à corrupção. Ou seja, vamos olhar para o amanhã também, fazer um exercício de futurologia. Em 10 anos, o senhor acha que esse combate à corrupção que foi feito nos moldes da Lava Jato, com todos esses novos instrumentos que a gente tem discutido ao longo da semana, são conjunturais, episódicos e vão passar como uma onda, ou são efeito catraca de uma revolução silenciosa que podem levar ao fim da prática de corrupção sistêmica no Brasil? Como o senhor vê o amanhã após essas operações que estão aí hoje? Bom, eu acho que antes de pensar no 10 anos depois, eu vou considerar os 10 anos antes, fazer o 10 Years Challenge ali, o oficial. Se a gente for pensar, para quem conhece a câmbio desligo, eu lembro que a hora que eu vi os dados, era absolutamente inacreditável que ou pelo menos 70% dos investigados ali, dos doleiros, eram nomes conhecidos da época de Banestado, Farol da Colina, Caspar 1, 2, 3, e uma série de outras operações de crime financeiro ao longo dos anos. Ou seja, esses sujeitos continuaram ali, durante todo esse período, na prática de crimes, basicamente na mesma área ali, modernizaram um pouco os métodos, é óbvio, com as inovações tecnológicas, mas continuaram ali até serem surpreendidos novamente. Para o futuro, acho que depende basicamente de uma questão. A gente conseguir evitar ou conseguir manter os avanços que a gente teve ao longo dos últimos anos, isso principalmente em mecanismos de investigação, e evitar que alguns projetos de lei ali bastante assustadores possam
acabar sendo aprovados. E aí tem uma série de iniciativas. O palestrante anterior mencionou algumas questões, e tem uma série de outras. Por exemplo, a ideia de você proibir colaboração premiada de investigado preso chega a ser uma aberração, ou seja, se ele está preso, preventivamente é porque existem elementos bastante fortes ali que indicam que ele tem atuado na prática de determinados crimes. E assim por diante, a questão de anistia Caixa 2 e uma série de outras medidas que a gente viu que, de certa forma, tentaram ser implementadas ali ao longo desses 3, 4 anos e que podem vir como um pacote para o futuro. Acho que basicamente vai depender de como a gente consiga se estruturar daqui para frente para não ter retrocesso nessa área. Ou seja, é muito importante a atuação do COAF, dos órgãos de persecução e assim por diante, e esse ambiente de prevenção à lavagem de dinheiro tem que funcionar. Alguma outra pergunta? Podia fazer em blocos, né? Pegar umas 3 já. Boa tarde, Márcio. Parabéns pela exposição. Você falou rapidamente das criptomoedas, né? E como é que você enxerga o combate à lavagem de dinheiro no âmbito da tecnologia de ponta, né? Então, você tem o problema das criptos, você tem hoje as fintechs com pouca regulação, você tem... Eu mesmo estava tentando fazer um pagamento esses dias de um serviço no exterior, tinha prazo, e aquela burocracia, aí tinha lá o Wise Transfer, né? Eu não fiz, mas fica mais fácil, fica mais difícil. Qual a estratégia que vocês têm hoje para enfrentar esse tipo de dificuldade? Bom, a ideia de na verdade, nem mais criptomoedas, mas de acordo com a última reunião do G20, passou a ser criptoativos e assim por diante, mas a gente está... basicamente essa ideia de moeda virtual, que os bancos centrais também se recusam a chamar de moeda e assim por diante, mas isso coloca em xeque completamente o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Ou seja, você com uma carteira, vou considerar o Bitcoin ali, que é o mais conhecido, mas você com uma carteira dessa, você consegue mandar dinheiro para qualquer lugar que você queira, você consegue fugir de a política de conhecer seu cliente, ninguém sabe quem está do outro lado. A gente até fez algumas experiências, tem uma ação da ENCLA que discute moedas virtuais já há 2 anos, que vai continuar esse ano e assim por diante. A gente já fez no trabalho também algumas experiências ali de abrir contas em corretora. Basicamente, o que a corretora pede é para você mandar uma foto de um documento teu. Ou seja, eu posso mandar o documento de qualquer um, posso pegar o documento de um morto ali, colocar ali, mandar para a corretora e vou abrir uma conta, e assim por diante. Então, eu acho que... E além todo esse ambiente tecnológico ali, essa ideia de fintechs também, cada vez mais a gente vê a ideia de substituição de bancos e assim por diante. Você tem hoje, por exemplo, aplicativos para pagamento de contas, você tem no Brasil, você já tem um monte, e cada vez mais isso tem se tornado um desafio para as autoridades, principalmente de regulação, de como conseguir alcançar esses mecanismos, porque a gente está num vácuo normativo gigantesco, principalmente em relação a ativos virtuais. Boa tarde. Eu tenho mais de 20 anos na magistratura e agora, recentemente, nos últimos 2, 3 anos, que surgiu uma operação bastante grande no estado do Mato Grosso, aonde pela primeira vez um superintendente de banco foi condenado, réu condenado, e o banqueiro investigado. A pergunta que eu faço, então, é a seguinte ao delegado, especialmente levando em consideração toda a sua experiência, e me parece, como alguém que assiste de fora a Operação Lava Jato, me parece que ela não foge da regra. Aonde estão os banqueiros nessa investigação, levando em consideração que esse rio de dinheiro passa exatamente pelo sistema financeiro. E nunca se vê um gerente de banco, um superintendente, um banqueiro respondendo pelas omissões. É até compreensível exigir do pobre, às vezes, do gerente da conta, que ele literalmente seja o dedo duro do seu cliente que sustenta ele, muitas vezes, né?
Mas essas omissões, não só do sistema financeiro, mas de todas essas outras entidades que são responsáveis por alimentarem o COAF, a respeito dessa absoluta falta de investigação em relação a essa omissão, o que o senhor poderia nos dizer? Obrigado. Bom, na verdade, tem 2 pontos ali. O primeiro é com relação a essa ideia de alcançar agentes do sistema financeiro ali. Na primeira fase da Operação Lava Jato, por exemplo, tem um gerente bancário que foi condenado. Então, ele era um dos que... Quando a gente encontra, isso, pelo menos com relação à experiência, não sei se é algo comum, os senhores já passaram por isso, mas, basicamente, quando você encontra... a gente poderia dividir essa questão do sistema financeiro em dois grupos. As instituições financeiras grandes têm uma preocupação muito gigantesca com imagem, principalmente depois do mensalão. Quando isso geralmente ocorre, esse tipo de desvio, são circunstâncias, na maioria das vezes, ali pontuais, com o envolvimento de grupos específicos. Tanto que, às vezes, você pega, por exemplo, um doleiro que está em São Paulo, ele mantém conta em Santos, porque ele conhece o gerente ali que vai dar uma aliviada, de certa forma, ou vai fechar os olhos para aquela situação, e assim por diante. E a gente tem situações de bancos ou instituições menores que foram criadas especificamente para esses fins. Tanto que, por exemplo, se eu não tenho aqui... Eu até ia colocar na apresentação, não coloquei, mas teve um julgamento recente agora do COAF por não cumprimento de obrigações de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro, que foi na última sessão de um caso específico de uma factoring que não comunicou operações financeiras, ela suspeitas, e depois a gente constatou que eram até criminosas, mas ele foi condenado à maior multa da história do COAF, salvo engano, foram quase 30 milhões, e, além disso, inabilitação tanto dos diretores quanto da empresa para exercer atividade de factoring. Então, de certa forma, o sistema tem funcionado ali dentro do possível. É óbvio que ainda tem uma série de espaços ali ainda para serem investigados nesse cenário ali de sistema financeiro. Mas, muitas vezes, é importante lembrar que o que se busca são alternativas para fugir do sistema financeiro. Por exemplo, movimentação em espécie. Você tem muita movimentação em espécie, mas você tenta burlar, como foi, por exemplo, o caso da utilização de transportadora de valores. A ideia de pagamento de boleto e assim por diante, que você consegue mascarar e esse dinheiro não transita pelo sistema financeiro formal. Então, na verdade, aí depende muito do cérebro criminoso ali por trás da operação para conseguir ver uma vulnerabilidade e, a partir daí, então, realizar a operação. Como foi, por exemplo, imensamente utilizado na primeira fase da Lava Jato com câmbio de exportação, que, a partir do momento que o Banco Central deixou de bater declaração de importação com as operações ali de câmbio, isso acabou virando o câmbio de exportação, as corretoras fecharam os olhos e os doleiros passaram a aproveitar ali e mandar praticamente milhões ali por meio de câmbio de exportação. Felizmente o debate está interessantíssimo, mas o nosso tempo regulamentar já transbordou, temos de dar espaço à próxima mesa. Quero novamente agradecer ao Márcio, que disponibilizou o seu tempo aqui para nos trazer essa rica experiência prática e teórica. Obrigado pela disponibilidade e parabéns à coordenação por ter escolhido um nome tão bom aqui para fazer parte do evento. Parabéns, Luana, o Pedro, a Clara e o Bruno. Então, declaro encerrada aqui essa mesa.